Olá, meu nome é Daniele Hadermeck e hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Livro da Esperança, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo em estudo hoje é o capítulo 9, intitulado O Remédio Justo. Emmanuel começa trazendo para nós duas perícopes, uma do Evangelho de Mateus e uma do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho de Mateus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está em Mateus 5:5. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então nós já vimos que as nossas reflexões de hoje vão falar sobre situações aflitivas e difíceis que por vezes nós enfrentamos na nossa vida. E faz referência a uma bem-aventurança, em que nos fala sobre os que choram porque serão consolados. E Emmanuel começa dizendo assim: perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que te protegem as criaturas, como não puderam prevenir certos transes que parecem desoladoras calamidades? Então, Emmanuel começa aqui nos fazendo algumas perguntas, né? Quando nós passamos pelos processos de dor e sofrimento, quando nós estamos aflitos com qualquer situação que seja, muitas das vezes nós podemos vir a nos questionar sobre onde está o meu anjo da guarda, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo, né? Cadê os desencarnados que cuidam de nós, que estamos aqui encarnados? Por que Deus permite que os males muitas vezes nos alcancem? E essas são perguntas que fazemos, que revelam a nossa falta de resignação com as coisas que a vida nos coloca. Porque nós precisamos aprender a ser resignados. Resignação tem a ver com aceitação. O fato de eu me resignar não significa que eu não vá lutar, que eu não vá buscar um melhor caminho, que eu não vá tentar melhorar uma situação, ou que se eu estou doente eu não vou buscar um caminho para me restabelecer minha saúde. Não é nada disso, né? Aceitação, entender que existem coisas que nos acontecem e existem razões maiores para que elas aconteçam, que por muitas das vezes nós não conhecemos todas as razões. E Emmanuel continua: se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para que seus filhos que se desviaram no vício, de modo a não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora
continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que se lhe retornem ao seio. Então aqui Emmanuel começa a nos fazer a refletir sobre a nossa postura como encarnados diante das coisas que por vezes acontecem às pessoas que nós amamos, para que a gente possa entender qual que é a atitude dos benfeitores em relação a nós. Então ele traz exemplos das mães que acabam internando seus filhos por questões de vícios, com o objetivo de que eles se recuperem, que eles se restaurem, para que eles não enveredem nos caminhos da criminalidade. Fazer isso para uma mãe é muito difícil. Mas a mãe que passa por isso, ela entende que é necessário para o seu filho aquele processo, que é necessário para ele aquela internação. Aí ele fala sobre os pais que acabam por levarem os filhos aos hospitais, em casos em que os filhos precisem passar por amputação de membros para que a doença não se espalhe, para que não piore o seu quadro de saúde. Não é uma decisão fácil também para nenhum pai levar o seu filho para o hospital e permitir que sejam feitas medidas drásticas a fim da manutenção da vida. Mesmo que nós saibamos que é necessário, é uma situação bastante difícil, mas os pais acabam passando por isso, concordam, porque querem preservar o bem-estar do filho a longo prazo. Ele fala das esposas que concordam com que os companheiros sejam presos, a fim de evitar que eles piorem mais ainda nos crimes que cometeram. Os filhos que acabam por ter que deixar as pessoas que amam, os pais, né, do exemplo dos pais, com doenças infecto-contagiosas. Nós vivenciamos muito isso durante a pandemia do Covid. As pessoas que ficaram internadas nos hospitais, privadas das visitas familiares, porque a doença infecto-contagiosa estava ali e nós não podíamos ter contato uns para com os outros. Mas o fato de todas essas pessoas, nessas situações extremas que foram colocadas por Emmanuel, passarem por isso, uma coisa permanece, que são a comunhão dos pensamentos. Então, por mais que eu possa estar afastado do meu núcleo familiar, qualquer que seja o motivo, eu estarei sempre ligado às pessoas que eu amo, através do pensamento e através dos sentimentos. Então, o fato de acontecerem essas coisas não nos afasta afetivamente de ninguém, espiritualmente de ninguém. Existe apenas, naquele momento, um afastamento físico. E Emmanuel continua: quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, esquecido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras, à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Então, Emmanuel caminha aqui para o encerramento da mensagem, dizendo que quando nós vemos as pessoas passando por as mais duras situações, ou quando nós mesmos estejamos passando pelas mais duras situações, não é porque nós estamos esquecidos pelos nossos benfeitores espirituais. É porque existem lições preciosas que nós podemos aprender durante a nossa provação, diante das dificuldades, diante das expiações. E é quando nós somos desafiados a praticar o Evangelho nos momentos de dor da nossa vida, em que nós podemos mostrar se nós estamos ou não trazendo esse Evangelho no nosso coração. Então, ao invés de revolta,
nós precisamos oferecer paz e esperança para aquele que chora. O choro é um momento passageiro e será vencido através da perseverança, através da fé, através da constância e da resignação em permanecermos firmes diante das nossas provas. E em momento nenhum em que nós estejamos passando por essas dores, nós estaremos sozinhos. O que nós precisamos entender é que nós não podemos ser privados desses processos de dor, porque o processo da dor, ele tem caráter educativo. E se o processo de dor nos alcança, é porque muitas vezes nós ignoramos o chamamento do amor. E será passando por esses processos que o nosso espírito despertará e terá condições de melhorar, de avançar evolutivamente mais rápido. Portanto, bem-aventurados os que choram. Que a gente possa passar pelos processos de dor com calma, com resignação, nos lembrando de que se nós conseguirmos nos manter calmos e resignados, não nos faltará o consolo que Jesus nos promete. Kardec coloca, que Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente, ou seja, aquele que sofre, a bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, por vezes, os processos que nos alcançam vão fazer com que nós melhoremos o nosso interior. Então, que saibamos buscar a resignação, a paz e a tranquilidade diante das nossas provas. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.